Olá, meu nome é Ângela Lianati E eu sou Rafael Varenda. e você está novamente no nosso Quintal Filosófico. Seja muito bem-vindo. Seja bem-vindo. Hoje nós estamos aqui outra vez com o quadro Filosofia no Quintal. Rafael, mais uma vez, visitando o quintal e contribuindo brilhantemente com os seus conhecimentos sobre a filosofia que a gente tanto ama. Vamos passear um pouco, vamos dizer assim. Passeio parece ser uma palavra agradável. Vamos passear Exatamente. um pouco, então, por uma questão de surgimento, aparecimento, condições que favoreceram um surgimento da filosofia, né, numa Grécia Antiga, mas de uma maneira gostosa, vamos dizer assim. Ok? Porque a filosofia, esse nome foi dado, né, muito tempo depois. Naquela época ninguém pensava em filosofia. Aliás, quem se propunha a reflexão era quem estudava geometria, né? E aí a partir daí sim, eles se reuniam para fazer esse pensamento. Mas qual era a condição territorial, a condição histórica? O homem, ele basicamente procurava as explicações para aquilo que eles não sabiam como funcionava no mito. Então, o mito era a história fantasiosa que o homem buscava para sustentar, né, aquela insegurança que dava do não conhecer. Bom, só que o homem foi passando, ele tinha que abandonar esse mito porque veio o conhecimento. Então ele abandona a consciência mítica e adquire uma consciência racional. Essa consciência racional é porque ela é reflexiva, né? E o que tinha nessa regiãozinha que a gente vai pensar, que é a região da Jônia, na Ásia Menor? Existe geograficamente, existe já uma condição pré-estabelecida, que é a condição de ter que sair para o mar. Né? Regiões, quando a gente vê uma imagem ligada à Grécia, ilhas gregas, qualquer coisa do tipo, a gente vê uma região tanto quanto árida, né? De um território onde o cultivo de um alimento, né? Apresentava um pouco mais de dificuldade. Então esse homem ele tinha que se lançar ao mar. Sim. E essa questão de se lançar ao mar, ela contribui tanto para o florescimento dos mitos, né, a partir dos perigos e das peripécias que o mar e que as viagens apresentavam, né? Sim, até porque ele não sabia que a Terra era redonda. Não, então ele olhava ele para o descobre. horizonte, olhava aquela coisa plana, então ele achava assim, a embarcação está indo ali e vai descer na grande cachoeira. Inclusive, os desenhos da época remontavam a isso. E muitas vezes eles achavam, porque as embarcações sumiam, eles achavam que eles tinham sido devorados pelos grandes monstros marinhos. Então ele até colocava, né, aqueles monstros, né, ou aquelas sereias na frente, assim, para encantar o monstro. Eu falava, não me engola, por favor. E na verdade, né, eles naufragavam, aportavam em terra, eles desconhecidos não sabiam voltar, eles não tinham esse domínio todo. Então, nesse primeiro momento, é o primeiro momento da cosmogonia, né? Eles tentavam explicar o universo através do mito, não é isso? Perfeito. Então, geralmente eram populações litorâneas, né? Eles residiam ali e eles se orientavam, né, pelas marés, se orientavam pelos céus, e ali eles começaram a traçar as primeiras orientações ali, né, para que as grandes navegações pudessem acontecer, ou mesmo para que eles avançassem para o continente. Né? E daí a gente percebe uma grande possibilidade para o desenvolvimento de estudos científicos, como a gente entende hoje. Né? Um estudo astronômico, né? Um estudo matemático. Né? Você vê que essas navegações se orientam por questões que são físicas, né? Por uma questão estrelas, né? Por marés, ventos. Então o homem começa a sair, ou começa a adentrar num estudo que a gente passa a pensar como científico, deixando a cosmogonia de lado, né, a partir dessa necessidade que ele tem de se fazer enquanto pensamento
para avançar. Avançar é que fosse chegar no outro lado, né? Chegar em outras colônias, na Ásia, que foi o lugar onde, de alguma forma, a filosofia teria se iniciado, né? E ali onde ela teria justamente encontrado outros povos, outras culturas, com outras explicações para a realidade que era a mesma, né? Mas aí quando ele encontra e ele contrapõe a linguagem, aí ele vê que a sua forma de pensar não era única, suas crenças não eram as únicas, e ele então cria o calendário, ele cria a moeda, ele cria a política em si, né, a forma de dialogar politicamente, né, e dialogar politicamente é contrapor as ideias, né, e nesse processo de deles contrapondo ideias é porque eles vão evoluir no pensamento, porque um analisa a ideia do outro e vê qual é melhor, né? Surge um grande questionamento, né? Afinal de contas, eu saio desse lado de cada mar, vamos dizer assim, e eu levo uma crença, eu levo um mito, né, para explicar a existência do Sol. E quando eu chego lá, eu tenho uma pessoa pensando essa existência do Sol de uma maneira diferente. Então, qual que é certo? E como saber quem é que está certo, né? Como saber qual é o melhor nome que se dá para o Sol, qual é a melhor historinha que a gente inventa para dizer de onde ele vem, o que ele é. Né? Exatamente. Então, é nessa condição que a filosofia vai acontecer. E uma coisa interessante, né, que a gente vê assim nesses filósofos, né, nos nomes que não são tão, assim, digamos assim, não é José, né? A gente não encontra um filósofo chamado José, nem um chamado Joaquim, nem um Manuel, né? Aí é um Tales de Mileto, um Pitágoras, um Anaximandro, Anaxímenes. Então, assim, o sobrenome deles era da polis de onde eles eram de origem, né? Então a polis ela é entendida como uma cidade-estado, que ela é autogerenciável, né, totalmente independente, e eles marcavam os seus territórios, né, e buscavam, lógico, uma hegemonia territorial através das guerras, estabeleciam guerras e quem era mais forte, né, ficava com aqui, enfim, eles abraçavam. Então assim, Tales de Mileto é Tales, da cidade, da polis de Mileto. Anaximandro de Mileto é da polis. Então, isso é bom pontuar para saber de onde é a origem. Então, a filosofia ela vai ser pensada assim. Então, à medida que o homem vai deixando o pensamento mítico de lado e ele vai assumindo uma consciência racional, ele também deixa a cosmogonia para trás e assume a cosmologia, que é o estudo do universo, né, daquele universo que ele pode observar através de uma lógica, né, que não é exatamente uma ciência, né, nos moldes científicos, mas já existe uma lógica racional para aquilo. E o que nós podemos, se a gente for pontuar, né, de repente você que está aí nos ouvindo e está pensando assim, ué, mas acontece uma transição num estalar de dedos, como é que isso acontece? Existem alguns elementos que pontuam de maneira bem grave essa separação. Um deles que a gente pode observar ainda hoje na ciência moderna é a noção de causalidade. Sim. Né? A partir de um mito você não precisa explicar alguma coisa pensando numa relação de causa e efeito. Né? Numa cosmogonia você não precisa disso. Quando esse homem passa a fazer a cosmologia, ele precisa ter um argumento, e esse argumento é da causalidade. Né? Existe para todo efeito uma causa. Né? Se está chovendo, não necessariamente é mais porque uma divindade escolhesse que chovesse naquele dia, mas porque alguma coisa acontece aqui nessa terra. E aí é a questão, que coisa é essa? Exatamente. Quem vai explicar isso muito bem depois é Aristóteles, né? Falando sobre... O Aristóteles é muito semiótico, mas depois a gente vai entrar e ele vai traduzir essa questão da causalidade com muito mais propriedade, né? Bom, enfim, vamos voltar lá para essa noção aqui do início da filosofia. Então, nesse período, né, em que o homem ele vai buscando essas explicações lógicas, ele se atenta para o surgimento desse universo. E para esse surgimento, ele pensa que pode existir uma substância que vai dar origem para toda a existência. Né? E essa primeira substância ele vai dar o nome de arqué. Essa arqué, cada filósofo pré-socrático ele pensa de uma maneira diferente, ele atribui uma propriedade, ele busca, né, a interpretação dessa arqué de acordo com a visão dele. Né? Então Tales de Mileto ele vai pensar na água, que é um elemento da natureza que ela passa pelos 3 estados. Né? A água é sólida,
ela é líquida, mas ela também pode ser gasosa. E também como ele estava ali na população litorânea, eles eram populações litorâneas, ele observava a água-vida, né? A água ali, no movimento das marés, ele achava que aquilo regia a vida, né? E aí vem... Tem o Heráclito, por exemplo, né, que vai pensar o fogo como esse elemento, né, já por perceber o fogo sempre como algo que destrói, ou que, por exemplo, com relação ao metal, lhe dá uma nova forma, possibilita uma nova forma para o metal. Então ele vai ver o fogo como esse elemento primordial, né, como eles diriam. Né? E aí, nessa leva de pré-socrático, nós temos Pitágoras, Anaximandro, Anaxímenes, Parmênides, Anaxágoras, Demócrito. O Demócrito, só pra gente ver como eles estão tão longe, mas tão próximos, o Demócrito nos traz a noção do átomo, por exemplo, né? Que é uma noção até hoje aceita pela ciência moderna. Sim, que não é exatamente o átomo dividido em prótons, nêutrons e elétrons, porque depois da bomba de nêutrons a gente já sabe que o átomo é divisível, né? Sim, mas enquanto unidade... Unidade, exatamente. Unidade, né? A de negação e tomo de divisão. Então o átomo é indivisível, né? E engraçado que ele observa isso olhando a areia da praia, né? Então ele olha aquele monte de formação e ele pensa, né? Naquela minúscula partícula indivisível que vai formar o todo. É impressionante como eles chegam a essa conclusão, né? E aí, a partir de Heráclito, eles já pensam em substâncias opostas. Heráclito tem essa noção da luta das forças movimentando tudo que existe, né, na natureza. A luta dos contrários. A luta dos contrários. Então já é o amor e o ódio, né, neikos e filia, o amor e o ódio movimentando tudo que existe na natureza. Né? E aí Empédocles aproveita essa ideia também e coloca a terra, o fogo, a água e o ar, os 4 elementos, sendo movimentados pelas forças opostas. Né? E aí Heráclito pensa no devir, né? No eterno vir a ser, né? Que é aquela modificação constante, a própria transformação. E Parmênides já pensa na essência sendo da continuidade, mesmo que, né, faça uma modificação exterior, etc., aquela essência permanece. Então a grande diferença entre Parmênides é exatamente Heráclito, que observa a realidade pela via da aparência, e Parmênides, que vai analisar pela via da essência. Né? Então as subjetividades estão ali, né, do pensamento de cada um, mas eles no final das contas eles se completam, né? Você pode analisar a realidade ou pela via de Heráclito ou pela via de Parmênides e acaba todo aquele pensamento se completa. Agora que interessante, né? Não tinha e-mail, não tinha internet, não tinha nada, vídeo, não tinha nem canal no YouTube. Não tinha, né? Como é que eles faziam essa transmissão? Olha que coisa incrível, né? Então, graças às pessoas que se propuseram a traduzir os escritos, né? E aí passou por muita tradução, interpretação, salvou, né, fragmentos de texto. Então a gente pode ter esse acesso, né? Que é uma coisa assim, está muito fragmentado, né, Rafael? O que sobrou pra gente são fragmentos, né? E a partir desses fragmentos é que são feitas interpretações, algumas interpretações muito famosas, de filósofos que são famosos, que se debruçaram em cima dessas interpretações. Agora, o que é interessante é que a gente vai ver no próximo vídeo, por exemplo, a gente vai conversar um pouco sobre Sócrates e tudo mais, e o que a gente tem de Sócrates é o que Platão, enquanto aluno dele, disse. Mas dos pré-socráticos nós temos fragmentos, mas nós temos justamente aquilo que, ao que parece, eles mesmos escreveram. Então não é uma interpretação de alguém. Exatamente. Então, embora seja um fragmento, tem essa riqueza de ter sido produzido pelo próprio pensador. E aí a única coisa que complica ali é a tradução, e aí vai implicar na ética da tradução, né, e nos entendimentos, enfim. Mas a gente acredita que a gente chegue perto, né, do que ele pensava. Agora, imagine naquela época em que você não tinha recurso nenhum, esses homens pensando o que eles pensaram. Que coisa mais rica isso, né? Que sorte que a gente tem de ter esses pensadores, né, pessoas muito à frente do seu tempo, pensando e traduzindo o mundo pra gente aos pouquinhos. Então hoje, quando a gente vê toda essa realidade, enfim, a gente não pode desconsiderar, né, que isso tudo foi uma construção e teve como cimento ali os pré-socráticos,
né? Nos desdobramos a partir Exatamente. desses primeiros questionamentos, dessas primeiras pessoas que se sentiram provocadas a pensar sobre aquilo que o mundo lhes apresentava. Exatamente. Então a gente vai ficar por aqui com os pré-socráticos. Foi só uma pincelada, né? Um voo panorâmico, que não tem nenhuma profundidade, mas para você que nunca teve contato com a filosofia e gostaria de saber desses primórdios, então nós apresentamos para você e eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu joinha, assina o nosso canal, que isso é muito importante para quem produz conteúdo aqui para o YouTube. Tá bom? E a gente espera vocês no próximo vídeo. Obrigada, tchau! Um abraço!